Olá, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, pelo Facebook e também pela rádio 106.3. Esse é o programa Ensinos da Bíblia, O Caminho, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Carazinho. Hoje com o tema A Criação de Deus. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Nós vamos abordar aqui alguns aspectos sobre até mesmo ciência, religião. Ciência e religião são opostas? Essa é a definição? Muitos dizem, não é? Que ciência e religião não combinam. Será isso mesmo verdade? Então hoje eu estou aqui com mais um convidado. Nós temos aqui o Marcelo. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Patrick. Marcelo, quanto tempo de igreja você tem, Marcelo? Eu tenho 12 anos de igreja, Patrick. O Marcelo tem 12 anos de igreja, congregando na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembrando que aqui nós não somos teólogos, não somos cientistas, né? Mas apenas somos pessoas que buscamos ter cada vez mais um conhecimento da Palavra de Deus, né? E podemos então compartilhar com vocês também o que nós aprendemos aí dentro da nossa jornada cristã, digamos assim. Então vamos falar hoje um pouco então, sobre esse processo, esse tema tão interessante que é a criação, né? E para iniciar esse assunto, eu gostaria de comentar com você, existe um ateu muito respeitado no segmento evolucionista, chamado Richard Dawkins. Ele é um etólogo, biólogo evolutivo e escritor britânico. Em seu livro Um Relojoeiro Cego, ele admite o seguinte: em uma célula humana existe informação suficiente para armazenar 3 ou 4 vezes todos os 30 livros da Enciclopédia Britânica. Então, como podemos ver, ele admite, né? É muita informação apenas dentro de uma célula humana, né? E eu pergunto a você, seria obra do acaso que uma célula, que é como, digamos assim, um monte de máquinas trabalhando dentro dela, e lá no seu núcleo, uma espécie de software perfeito, codificado, zipado, com informações precisas, puras, com letras químicas, dando todos os comandos exatos para que toda aquela maquinaria dentro da célula funcione com perfeição? Seria isso obra do acaso? Quando é feita essa pergunta a uma pessoa que crê na teoria evolucionista, né, na maioria das vezes a resposta praticamente é a mesma. Que esse fato de toda essa complexidade existir ocorreu através de um processo de milhões de anos, né, em que é possível isso ter acontecido. Só que a gente não está ali, presente, acompanhando todo esse processo, né, vendo tudo acontecer. Então, eu creio que posso concluir com isso, quando me falam isso, que o tempo seria um mecanismo operador de milagres, digamos assim, na teoria da evolução. Não sei se você concorda, mas fica aí então para você pensar, né, nesta maneira de crer, né? Então, como eu mencionei, hoje nós estamos aqui com o Marcelo, nosso convidado, né, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Às vezes teremos aqui pastores e outros irmãos também que estarão nos ajudando aqui, compartilhando um pouco dos nossos conhecimentos aí no decorrer desses programas. E você é muito bem-vindo, mais uma vez. Marcelo, eu gostaria que você desse para nós, embora não seja um cientista, mas com base nos teus conhecimentos, um breve panorama assim, da complexidade, né, desse universo tão grande que a gente tem, do ponto de vista de uma macrovisão. O que você teria assim, para
para contar para nós, para compartilhar com a gente sobre isso? Patrick, os estudos sobre o universo envolvem diversos astrônomos no mundo. E vários deles concluem coisas muito parecidas. Entre elas, eles chegaram a uma conclusão de que o universo possui em torno de 1 trilhão de galáxias, sendo que em torno de 100 a 400 bilhões de estrelas compõem cada uma dessas galáxias. Isso representa uma proporção muito grande, além da qual normalmente a gente consegue conceber. Para se ter uma ideia, o núcleo de uma galáxia ele possui uma massa muito grande, tanto que o campo gravitacional dele é enorme. Ele atrai outras estrelas ao redor dele que acabam fazendo um movimento em torno de uma espiral, girando em torno desse núcleo. E esse movimento, segundo alguns astrônomos, é um movimento sincronizado em torno desse núcleo. Além disso, os planetas que compõem esses sistemas estelares em torno dessa galáxia, eles também foram observados e tirou-se conclusões de que alguns deles também possuem uma harmonia na órbita deles. Obrigado, Marcelo, pela exposição. E eu queria que você comentasse também se existe algum grupo de cientistas que analisa essas coisas maravilhosas que acontecem na natureza, né? Que a gente pode ver, nossa, como é perfeito isso. E como que foi criado isso assim, do nada. Quem são essas pessoas que analisam, né? E o que eles descobriram? Patrick, há muitas descobertas a respeito do nosso planeta e da natureza que está ao nosso redor. Cientistas expuseram várias coisas muito interessantes, como, por exemplo, a gravidade é obtida através de um campo magnético muito forte que existe no nosso planeta, do núcleo de ferro e níquel que existe no centro da Terra. E essa força gravitacional, ela acaba nos ajudando, formando uma barreira em volta da Terra, impedindo que os raios de tempestades solares atinjam o nosso planeta, devastando tudo que é no planeta. Além do campo gravitacional, nosso planeta também consta com fatos importantes como uma atmosfera de diversos gases, onde um deles, que é muito importante, que é o caso do ozônio, ele tem uma função de bloquear raios infravermelhos, raios ultravioletas que colidem sobre a face da Terra. Inclusive, ele ameniza os raios ultravioleta para que cheguem num ponto sobre nós que não causem um câncer letal. Mesmo assim, no verão, nós usamos bloqueadores que ajudam a nos proteger dele, mas são de baixa intensidade, perto da quantidade que chega até o planeta. O nosso planeta também ele está a uma distância entre o Sol, na qual ela é ideal. Se o nosso planeta tivesse mais afastado do Sol, ou se o nosso planeta estivesse mais próximo do Sol, nós teríamos complicações sérias. Nossas pessoas, amigos, a natureza, tudo que está presente na Terra, poderia congelar ou fritar com uma distância imprópria do Sol. Também temos um movimento de inclinação no eixo da Terra e um movimento de rotação e um movimento dele de translação em torno do Sol. Então, todo esse sistema de movimentação da Terra no universo permite que na Terra tenhamos o controle de movimentos de ventos, movimento das marés no planeta, tornando regiões mais quentes ou mais frias, propiciando a vida. Também resulta em ciclos de vida devido a esse movimento, e também há períodos de dia que ajudam a definir e estabelecer a complexidade da biodiversidade no nosso planeta. Além disso,
Patrick, nós também podemos falar da natureza que está ao nosso redor, que é maravilhosa. Mas são plantas, são animais terrestres, marítimos, as aves, todos eles têm uma estrutura lógica, funcional, e ela é muito bem planejada. E é uma estrutura em que envolve uma combinação de matéria, de energia e de informação. Cada ser vivo, ele vai carregar essa informação que ela vai definir quem ele é e o que ele pode fazer. Posso te dar alguns exemplos, como o morcego. O morcego tem um sistema de radar fantástico. Ele consegue se desviar de obstáculos, tanto no escuro quanto no claro. É claro que a radiação solar, os fótons, atrapalham um pouco o sistema dele de radar, mas o sistema dele é magnífico. Também temos exemplos como as abelhas. As abelhas, elas têm um sistema de GPS maravilhoso. Elas conseguem, através da posição do sol, quando elas saem, em relação à posição da colmeia, traçar uma rota até o local onde coletam pólen, voltar, depois mostrar para as demais abelhas, através de uma dança específica, aonde está o pólen. E assim elas têm todo um sistema de orientação por GPS. Também temos o caso do castor, que é um ótimo construtor. Um animal que consegue construir represas com o ângulo de inclinação correto e com a curvatura correta para que a represa não estoure. Também temos o caso, por exemplo, do basilisco, que é um animal que nas suas patas ele tem uma estrutura que é capaz de armazenar ar e ele consegue correr sobre a face da água. Também temos exemplos, por exemplo, como o camaleão, que tem uma pigmentação sobre a pele, que ao olhar o que é ao seu redor, ele consegue se adaptar ao ambiente e se camuflar e fugir dos seus predadores. Também o caso da lagartixa, que tem forma de espátulas nas suas patas, ela consegue escalar superfícies com pequenas fissuras, se agarrando nessas brechas que existem. Então, isso são coisas maravilhosas que existem na natureza, estruturas lógicas, funcionais muito bem definidas, e algo que exige uma informação adicional muito grande e complexa. Não é uma coisa do mero acaso. Muito bem. Quem ensinou o castor, né, a ter essa habilidade de construir essas represas? Será que ele aprendeu isso sozinho? Né? Então, se a gente começa a observar esses animaizinhos, né, a beleza, a estrutura física deles, né, se adaptando, né, às coisas, a gente fica maravilhado, com certeza, e começa a ter uma consciência e começa a refletir. Será isso obra do acaso? Né, o Marcelo trouxe aqui vários exemplos, né, de animais fantásticos, né, que a natureza aí nos proporciona. Marcelo, outra questão é a seguinte: como todos nós sabemos, a Bíblia relata a história de um dilúvio sobre a terra, né? Sim. Ela conta essa história. E eu queria saber assim, existe alguma indicativa desse ocorrido que a Bíblia relata, com base nas observações científicas na área da geologia, por exemplo? Existe alguma comprovação que aponta nessa direção, que pode ter ocorrido realmente um dilúvio sobre a Terra? Sim, Patrick. As camadas geológicas são formações estratificadas que nós encontramos por todo o planeta. E essas camadas estratificadas, elas já são observadas há muito tempo pelos geólogos e paleontólogos também. Normalmente as camadas superficiais da crosta da Terra, elas são irregulares, porque existe ação intempéria, ventos, chuvas, rios, entre outras várias coisas, além de soterramentos da ação humana, é claro, não podemos descartar, né? Um dos principais agentes hoje em dia nesse planeta, né? Os homens fazem grandes construções, mudam uma cidade inteira de um dia para a noite. E essas regiões também às vezes são degradadas através de muitas outras coisas, até como queimadas, né?
Tudo isso torna a superfície da crosta irregular. E quando eles fazem uma escavação para observar essas camadas estratificadas no solo, em diversos locais do mundo, eles observam que camadas mais abaixo da superfície são camadas planas. Às vezes camadas achatadas por deslocamento de placas tectônicas ou por algum outro fenômeno, mas elas são planas. E essa formação plana, ela não condiz com o que a gente vê na superfície. Se houvessem soterramentos, intempéries, outras coisas mais, era normal de se esperar que tivessem várias camadas de forma irregular e não plana. Então, o que poderia ser essas camadas planas, na verdade? Quando se analisa essas camadas planas, a gente vê que elas mostram que houveram várias sedimentações e nota-se também densidades nelas diferentes, concentrações de materiais diferentes. E isso é uma coisa característica de um sistema em escala global, por exemplo, de um dilúvio. O que aconteceu no dilúvio? No dilúvio houve uma grande inundação sobre a superfície da Terra, e depois tudo aquilo que foi devastado com a inundação muito rápida, ela foi se decantando sobre a superfície da Terra, formando camadas planas de soterramento, até que a água deixasse a superfície de terra seca novamente à vista. Entendi. Então, como já falamos no início do programa, nós não somos cientistas, não somos geólogos, né? Mas a gente pode pesquisar e trazer alguns dados que você também, até a proposta desse programa é que você pesquise. Você tem dúvida? A dúvida é muito boa, em certo aspecto, porque você vai atrás, você pode comprovar por você mesmo. Essa é a proposta desse programa. Vá em busca de informações científicas e, o principal, informações bíblicas, para ver se condiz uma coisa com a outra. Ok? Eu queria falar de um assunto agora também, Marcelo, que vamos dizer assim, mais falado dentro da teoria da evolução, que é o Big Bang, né? O que seria o Big Bang, né? Na tua visão, o que você entende sobre esse assunto? A teoria do Big Bang é uma teoria de cunho evolucionista, onde se propõe que uma grande massa densa no universo vazio teria, por algum motivo, se tornado instável e teria explodido. E toda essa massa começaria a ocupar esse vazio no espaço, formando aquilo que nós conhecemos hoje, as galáxias, as estrelas, os planetas. Inicialmente seria uma massa muito quente, que iria resfriando com o tempo, formando aquelas coisas que conhecemos hoje. Na sequência desse processo, também estudado que no surgimento dos planetas, após o determinado resfriamento das massas, começariam a formar outras coisas, né? No caso da Terra, supõe-se que depois do resfriamento, devido a descargas elétricas sobre a atmosfera, sobre a água, né, se formou os primeiros aminoácidos que deram origem aos primeiros seres vivos. E dizem eles que depois disso, esses primeiros seres, eles foram sofrendo processos evolutivos, se tornando novas criaturas, diferentes, não diferentes dentro da mesma espécie. Por exemplo, um cachorro, tu tem vários tipos de cachorro, mas ele continua sendo cachorro. Nessa teoria, um cachorro passaria a ser, por exemplo, um leão, o leão passaria a ser um animal com asas, um elefante, ou de repente um animal marinho, agora ele se torna um animal da terra, depois ele pode se tornar um animal do ar, no caso uma ave, e assim por diante. Então essa teoria de evolução, ela conta a história como se essas criaturas fossem se transformando em outras criaturas até chegar naquilo que temos hoje, sofrendo processos de mutações também. E com isso,
todo agente que influenciaria esse processo desde o Big Bang seria apenas o tempo. Tudo é uma questão de tempo, de milhões, de bilhões de anos e assim por diante. Pessoalmente, Patrick, eu acho muito difícil que uma explosão possa gerar uma vida, né? Porque quando a gente vê um processo de explosão, naturalmente ele vai causar degradação daquilo que está na sua volta. Ele vai destruir, vai causar desordem. Nunca vi um processo que fosse desse tipo, a partir de uma explosão, gerar vida. Muito obrigado, Marcelo. Tem que ter bastante fé para acreditar que de uma explosão, do nada, gerou vida. Uma explosão de uma matéria sem vida, nós nunca vimos em lugar algum, nunca foi provado, testado, mostrado, que pudesse gerar vida. Ok. E me diz uma coisa, Marcelo, você sabe me dizer alguma frase que foi impactante e que marcou de algum cientista aí famoso, renomado, que de certa forma refuta essa teoria da evolução? Sim, contrapondo isso que nós acabamos de falar, né, que uma matéria sem vida não pode gerar outra matéria com vida, nós temos uma citação de Louis Pasteur, que fez um experimento químico onde ele aprisionou determinados elementos num balão de vidro, né, e mostrou que se não houver contato com o ar atmosférico, não vai haver formação de bactérias ou qualquer outro ser vivo lá dentro, porque ele vai estar isolado do meio ambiente onde existe vida. Então, ele montou a seguinte conclusão: somente vida pode gerar vida. Perfeito, né? Então, tá aí um cientista, né, que contribuiu muito aí, Louis Pasteur, né, para a nossa sociedade, para os seres humanos, né, com suas pesquisas. Patrick, também quero complementar mais uma citação que ele fez que eu acho muito importante. Por favor. Ele também fez a seguinte colocação: para os cientistas em geral no mundo, ele colocou a seguinte observação, que se nós tivermos um pouco de ciência no nosso conhecimento, nós vamos nos afastar de Deus. Mas se a gente envolver muita ciência, toda a ciência que há ao nosso redor, observando a natureza, observando o universo, nós vamos descobrir, através dessas funções todas que nós acabamos de falar, que isso vai nos aproximar de Deus. Então a boa ciência, vamos dizer assim, aquela ciência top, ela nos aproxima de Deus. É isso aí. Sim, a ciência verdadeira, ela nos aproxima de Deus, porque a ciência e a religião não trabalham isoladas ou uma contra a outra. A ciência e a religião, elas andam juntas. Mas, infelizmente, existe um ramo da ciência, alguns cientistas que preferem não olhar os dois como um só, mas eles procuram trabalhar com coisas isoladas. E como nós moramos num planeta que pertence ao universo, onde tudo que está dentro desse universo interage, acredito eu que eles deveriam passar a analisar as coisas como um todo, não isoladas, para entender que existem mais coisas que ajudam a fazer com que aquilo tenha sentido. E um exemplo disso, Marcelo, que com essa frase que Louis Pasteur, né, disse, né, me vem um exemplo. Sabemos que há um tempo atrás, isso foi recente, não faz muito tempo assim, né, se descobriu, com base em estudos sérios científicos, que nós temos aí alguns elementos do nosso corpo, por exemplo, a protombina, a vitamina K, que são elementos aí que atuam também na coagulação do sangue. Quando a gente se corta, depois de algum tempo, aquilo vai fechando a ferida, o sangue coagula e tudo mais, fecha aquela ferida. E interessante que eles descobriram que a protombina, ela está em nível mais alto no corpo de um ser humano no 8º dia de vida de uma pessoa. Então, um bebezinho ali, no seu 8º dia de vida, o mais alto nível de protombina vai estar naquele dia, no 8º dia. Não é no 7º, não é no 6º,
Não é no 9º dia, no 10º, não. Mas no 8º. E quando eu vi essa pesquisa, eu me lembrei o seguinte. De umas passagens da Bíblia que falam sobre a circuncisão, que era um ritual que Deus orientou Abraão a fazer, né, para seus descendentes, né, o povo de Deus ali, naquela época, fazer esse ritual da circuncisão, né, que envolvia um corte no prepúcio, né, era uma marca. Então aquilo tinha uma determinada função na época. E eu até vou pedir para o Marcelo ler para nós o texto bíblico que fala, Gênesis 17, verso 12, Marcelo, pode ler para a gente aí? Sim, Patrick. O que diz na Bíblia sobre a circuncisão? A Bíblia é a palavra de Deus escrita para um povo que acreditava nele. E também foi escrita para ensinar aos povos que não acreditavam nele sobre o universo, sobre a criação que é ao redor e quais as intenções que Deus tinha para com o homem. E este povo ele foi guiado no início da história, que era o povo hebreu, e foi guiado por Deus. E Deus deu vários conselhos, ensinou muitas coisas para eles, como viver de uma forma melhor. E entre elas nós temos essa situação em que o povo, em determinado momento da história, passava por um local em que não havia água, a situação de higiene, entre outras coisas mais, era um pouco crítica. Era precário. Era precária. O saneamento básico, Sim, essas coisas. A situação de vida deles não era muito boa, não. Perto de hoje que nós temos muitas mordomias, né? E para isso era necessário que eles não dissimassem pragas, doenças entre o povo deles. E para evitar isso aí, Deus orientou eles a fazerem algo que tem a ver justamente com isso que você falou. Esse elemento no sangue, agente coagulante, ele era responsável por esse fenômeno. Então, para evitar a disseminação, era necessário que o povo evitasse problemas também com a parte sexual, digamos assim, né? Que era fazer a circuncisão para evitar a disseminação de doenças sexuais entre o povo. E em Gênesis 17, 12, diz que o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. E assim vai. O que ele quis dizer com isso? Que exatamente no 8º dia o povo deveria realizar a circuncisão para evitar a disseminação de doenças entre o povo. Então a gente pode... Olha como é que isso aí coincide e fecha com o que os cientistas encontraram agora. Então Deus instruiu o povo a fazer isso muito tempo atrás, quando nem se pensava numa coisa dessas. Agora nós estamos descobrindo uma verdade que a Bíblia já carregava há muitos e muitos anos. Então, como a ciência ela vem, né, se atualizando cada vez mais, então eles fizeram essa pesquisa e descobriram que no 8º dia a protombina estava no seu nível lá em cima. Sim. Então, se fizesse a circuncisão no 7º dia, no 6º dia, no 9º dia, poderia acontecer ali uma hemorragia, né? Por causa que o elemento coagulador do sangue não estava ali presente na sua carga máxima, digamos assim. Então isso realmente é muito interessante, né? Mas Marcelo, vamos a mais alguns textos bíblicos aí que confirmam aí a nossa crença. Nós somos criacionistas, né? Você já deve ter percebido nisso. A gente falou até agora um pouco de teorias da evolução, falou um pouquinho de Big Bang, algumas descobertas científicas, mas vamos à Bíblia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, verso 3, e o Marcelo vai explicar para nós aqui. Marcelo, como segundo a Bíblia agora foi formado o universo? Poderia falar para nós aqui, para os nossos ouvintes da 106.3, também das redes sociais? Sim, a Bíblia nos mostra vários textos que explicam a formação do universo, mas entre eles nós vamos comentar 2 com vocês agora. Um deles é Hebreus 11, verso 3, onde diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir
das coisas que não aparecem. Muito bom. Lembrando, né, Marcelo, que como você comentou ali, pela fé. O que quer dizer isso? Pela fé, entendemos que o universo foi criado por Deus. Você teria como explicar um pouquinho mais? É uma fé cega? Como é que funciona isso? Não. É um pouco diferente. Porque a Bíblia também nos diz ali em Hebreus 1:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas não é uma fé cega. Alguém poderia dizer, eu acredito que ali existe um carro. Porque eu acredito ali tem que existir um carro. Não, isso seria uma coisa absurda. Não é dessa forma que a gente fala. Acreditamos através de fatos que comprovam a viabilidade da existência de algo, não simplesmente do nada. E tanto a teoria evolucionista quanto a teoria criacionista da vida, elas não podem ser comprovadas cientificamente. Infelizmente, nenhuma das duas hoje pode ser feito um experimento químico pela ciência que demonstrasse a origem da vida através de um método ou de outro. Tudo são teorias. Então a evolução, a teoria da evolução, de um Big Bang, a teoria que existe um Deus, nós não podemos provar isso cientificamente. Nós temos vamos dizer, elementos, digamos assim, que apontam para as duas direções. Mas não podemos bater o martelo que o mundo foi criado por um processo evolutivo ou que o mundo foi criado por Deus. Seria mais ou menos isso. Isso, Patrick, porque quando nós lidamos com ciência, nós temos que considerar que a ciência funciona à base de experimentos. Sim. Então nós precisamos fazer o experimento, nós precisamos observá-lo e nós temos que repeti-lo, verificando se ele realmente se comprova. Então, para que a gente possa aceitar algum desses, tem que ser comprovado por processo repetitivo científico de que funciona. E como nenhum dos dois conseguiram fazer isso até hoje, somente são teorias através das coisas que nos cercam, então nós precisamos ter fé. Mas como você falou antes, não é uma fé cega. Então, de tudo que a gente tem falado aqui, nós temos elementos que apontam na direção que há um ser inteligente, um ser superior, que criou de forma antecipada tudo com a sua determinada função. Sim, a nossa fé demonstrada agora, vocês estão vendo, são tudo baseados no universo, na natureza, em tudo que nos cerca. São coisas complexas, funcionais, muito bem estruturadas e montadas. Não são coisas do mero acaso. Outra pergunta, Marcelo. Somente Deus, o Pai, foi o agente da criação? Segundo a Bíblia? Só Ele interagiu sozinho ali? Quando nós vemos um verso, por exemplo, que nem em Salmos 33, verso 6, verso 9, onde diz que os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles, pois ele falou, e tudo se fez, e ele ordenou, e tudo passou a existir. Nós estamos falando de um ser que simplesmente faz as coisas surgirem do nada. Ele não transforma uma matéria em outra, que nem nós fazemos hoje constantemente sobre o mundo, ou como as coisas acontecem no mundo. Ele fez do nada alguma coisa surgir. E a Bíblia também nos apresenta como esse ser sendo Deus, como nós lemos na primeira passagem, que falava sobre fé. A Bíblia nos apresenta no Novo Testamento, de forma bem clara, que esse Deus, na verdade, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho foi nos apresentado como sendo Jesus Cristo, que se fez homem e depois foi assunto ao céu. Nas passagens de Mateus 28, 19 e na passagem de 2 Coríntios 13, 13, falam dessa unidade de três seres, mas que na verdade eles atuam como um. Seria uma triunidade, digamos assim, né? Melhor formulada a palavra, seria uma triunidade, né? Sim, são três seres que conseguem trabalhar de forma unida, exercendo funções diferentes, mas em completa harmonia.
Ok. Seria esse o Deus da Bíblia. E o que mais a Bíblia... Qual é, então, os indicativos dos versículos que mostram que não foi só Deus o Pai que agiu na criação? Nós temos Jesus Cristo como o Filho de Deus agindo também. Tem algum versículo que aponta isso, que ele também participou da criação? Sim, quando nós lemos o início da Bíblia, você pode pegar sua Bíblia e ler lá. O primeiro versículo da Bíblia ali vai falar do início da criação. E logo em seguida ali, você vai entender, onde diz ali em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós pegarmos o original hebraico em que foi escrito o Velho Testamento e pegarmos a palavra Deus ela é escrita como Elohim. Elohim significa deuses. É Deus no plural, né? É Deus no plural. Ou seja, a ação de mais de um Deus. Nós acabamos de ver no Novo Testamento que os três agem como um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E já no segundo versículo diz que a terra, porém, era sem forma ali, né? Daí diz assim que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Espírito comentado no segundo versículo se refere ao Espírito Santo. Então resta saber sobre que deuses comenta no primeiro. Nós temos um versículo da Bíblia que pode nos ajudar a entender. Por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Lembrando a você que está nos ouvindo aí, se está com a sua Bíblia na mão nesse momento, ou está com o seu smartphone que tem uma Bíblia, um aplicativo da Bíblia instalado, confira conosco. Aproveite, tire as suas dúvidas, conferindo você mesmo na palavra de Deus esses versículos aqui que nós estamos citando. Em Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas... Quando fala em nele, aqui no contexto todo vocês vão ver, no contexto do capítulo 1, essa pessoa a qual se refere é Jesus Cristo. Continuando. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, aqui está afirmando categoricamente que Jesus participou da criação. E se sabemos que Deus Pai também participou na criação através de vários outros versos, e Jesus participou na criação, então Elohim, em Gênesis 1, se refere a Deus Pai e a Deus Filho. E no próximo versículo nós vimos a presença do Espírito Santo. Então as três entidades, ou seja, os três seres que compõem Deus, o qual nós olhamos na Bíblia, são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criando tudo que há sobre a terra. Muito bom. E nesse processo da criação, onde Deus, Pai, Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo, como que foi esse processo? Muitos creem que demorou milhares de anos para formar ali o mar, a vegetação. Como que a Bíblia nos instrui com relação a isso? Como que foi esse processo da criação? Tu pode explicar para nós de forma resumida, né? Porque eu sei que os textos aqui são um pouco longos. Como que foi esse processo? Sei que o relato da criação está descrito em Gênesis capítulo 1, consequência no início do capítulo 2. E no capítulo 1, no verso 2, nos diz que a terra no início ela era sem forma, era sem vida, havia bramido das águas sobre a superfície ali, e ela estava em trevas. Se nós olharmos a passagem de Êxodo 20, verso 11, lá vai dizer que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou, abençoou e santificou. Então aqui está dizendo que foi em 6 dias que ele fez. Ao relato em Gênesis 1, de forma resumida, para nós não nos alongarmos mais muito no assunto, diz o seguinte: no primeiro dia, em Gênesis 1, do verso 3 ao 5, Deus proveu a luz sobre a face da terra. E essa luz ele chamou dia. E as trevas que haviam ele chamou de noite. Já no segundo dia, relatado em Gênesis 1,
versos 6 a 8, vai nos dizer que Deus fez o céu atmosférico, ou o firmamento, que é o ar onde respiramos. Separou o vapor de água acima desse céu, e também separou água abaixo desse céu, que são os mares. No terceiro dia da criação, no verso 9 ao verso 12, Deus alterou o formato da nossa crosta terrestre. Ele elevou a crosta em alguns lugares, em outros lugares ela baixou, fazendo que aparecesse terra seca nesses lugares altos. E nos lugares baixos se depositou as águas, que são os mares. Então a separação de terra e mar. Além disso, nesse terceiro dia, Deus também criou as plantas sobre a terra seca. No quarto dia, que está em Gênesis, nos versos 13 a 19, Deus criou o sol para fornecer a luz para a terra e governar o dia. E também criou a lua para governar a noite, para que servissem de sinal entre dias, estações e anos no céu, juntamente com as estrelas criadas por Deus. Já no quinto dia, do verso 20 ao verso 23 de Gênesis 1, Deus criou os seres que habitam os céus e o mar. E no sexto dia, de Gênesis 1, no verso 24 ao verso 26, Deus criou os seres que habitam a terra e criou, na sequência, o homem. E o fez à sua semelhança, à sua imagem. E entregou ao homem o domínio sobre os seres vivos no planeta. É interessante observar que ao final de cada dia, Deus diz, houve tarde e manhã, indicando dias literais. E não um dia representando 1000 anos, como alguns supõem que é usado quando a gente fala, por exemplo, de profecias. Então eram dias literais. Muito bem. E sabemos também que Deus deu um presente para esse casal, esse primeiro casal formado por ele, né? Que presente foi esse? Quais as condições que eles permaneceriam, né, com esse presente de Deus? Essa descrição da Bíblia aí é bonita de ver. Vocês imaginem um jardim, descrito lá em Gênesis 2, no verso 8 ao 15, vocês podem conferir em casa. Um jardim maravilhoso, com árvores agradáveis à vista, tendo alimentos, frutas muito bonitas aos olhos, boas ao sabor. Ele plantou esse jardim do Éden, também duas árvores. Plantou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E colocou o homem para cultivar esse jardim. E lhe deu uma condição. A condição de que, se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perderia a vida eterna. A Bíblia nos ensina que as criaturas de Deus têm vida em si, não têm vida em si. Que essa vida que elas têm, ela vem de Deus. E que essa vida também está sujeita ao caráter de Deus, à lei de Deus que é justa. E a vida está condicionada então a essa justiça, logo, se não cumprida, Deus pode tomar essa vida de volta. Outra coisa interessante, quando a gente lê as Escrituras Sagradas, que eu acho que também que o maior presente, né, Marcelo, além desse jardim maravilhoso, era a própria presença de Deus, que segundo Gênesis 3, verso 8, diz ali que Deus andava, né, pela viração do dia naquele jardim. Então imagina você encontrando Deus ali todos os dias perguntando: e aí, como estão as coisas? Estão gostando? Eu acredito que deve ser uma experiência maravilhosa, né? E estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus para ver se um dia nós podemos desfrutar de novo da presença de Deus conosco, né? Como era lá no princípio, né? No Jardim do Éden. Marcelo, para finalizar o nosso programa, quais são
as vantagens de uma pessoa entender, né, e aceitar pela fé que existe um Deus Criador, que criou tudo, um ser superior. Patrick, as Escrituras Sagradas, elas nos ensinam muitas coisas boas, nos ensinam a viver de forma saudável. Uma das coisas que ela nos fornece é paz de espírito. As pessoas andam aflitas, às vezes desesperadas, vontade de se matar, porque não encontram sentido e razão nas suas vidas. A Bíblia nos dá uma razão para viver. Ela também nos traz esperança de uma vida eterna, porque Jesus prometeu que todo aquele que crer nele, o aceitar como Senhor e Salvador, terá a vida eterna. Também nos traz a esperança de encontrarmos novamente nossos entes queridos. Aquela pessoa que você perdeu, que você tanto gostava. Se todos eles que você perdeu também aceitaram a Deus da mesma forma, todos um dia poderemos estar reunidos juntos nesta vida eterna que Jesus promete. Também Ele nos ensina a ter uma vida saudável. Ele nos ensina alimentos em que podemos comer, que não nos fazem mal à saúde. Você não tem que estar passando por uma doença física se não é necessário. A Bíblia tem várias recomendações de como ter uma vida saudável. Ela também nos ensina como termos bons princípios de vida. Princípios conforme os exemplos de Jesus Cristo. Ele nos ensinou, através de seus evangelhos, a termos uma vida de princípios exemplares, que vão nos tornar pessoas boas para a sociedade. E assim, podemos fazer parte desse céu maravilhoso, dessa nova terra que Jesus promete. Olha só, quanta vantagem nós temos, né? Uma vantagem escolhendo Deus como Criador, uma vantagem para nós, para nossa família, para nossa sociedade, uma vantagem para o mundo, né? E você internauta, você ouvinte que está aí na rádio 106.3 ligadinho conosco até agora, que acompanhou até o final desse programa, nós deixamos a você também essa escolha. O que você vai escolher, você é livre. Faz bem para você escolher uma teologia, uma teoria, melhor dizendo, que indica que estamos aqui através de uma explosão, ou você vê com melhores olhos uma teoria que nós acreditamos pela fé, que essa teoria ela se concretiza em um Deus Criador, que pode estar aí agora do seu lado, junto com a sua família, tentando resolver talvez um conflito que vocês estejam passando. O que é melhor para você? Escolha. Meu convite para você é, minha sugestão, escolha Deus como um ser presente, atuante na tua vida, que conhece os teus problemas. Fica aí o nosso apelo. Esse foi o programa Ensinos da Bíblia, o Caminho, que será apresentado todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. E você é nosso convidado. Desde já, os nossos agradecimentos pela sua audiência, sua companhia. E quinta-feira estaremos aí de novo, pela graça de Deus, com mais um assunto interessantíssimo para você. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até lá.